Conte seu nome, sua idade e a história de Campo Novo, senhor. Meu nome é Jacinto Paim Machado. Novo a gente conhece quando tinha apenas um pequeno povoado, lá por mais ou menos 1945. Foi a época que foi emancipado Três Passos, e aqui então ficou o distrito de Três Passos. E aí passou um tempo, cresceu um pouco o Campo Novo e desenvolvimento da região. Aí surgiu a campanha da emancipação de Campo Novo em 58, e a gente então fazia parte da comissão de emancipação, fazia parte dos que trabalhavam, eu era motorista. E aí então a gente fez uma grande luta para emancipar o Campo Novo, que tinha poucos moradores, e foi muito difícil porque Três Passos não queria deixar desmembrar o Campo Novo de Três Passos. Então a gente passou momentos muito difíceis, que era quase uma guerra naquela época, uma emancipação. Mas até que chegou ao ponto de correr o plebiscito, né, e o Campo Novo se emancipou. Aí então vem o começo da administração municipal, eu acho que foi ali por 59, a gente nem lembra bem. E o primeiro prefeito, então, era para sair do partido que fosse o governador do estado. Naquela época, o governador era o Dr. Leonel Brizola. Dr. Leonel Brizola. Leonel Brizola de Moura. Eu sei que daí saiu o meu irmão Sabino, é o segundo filho da nossa família. E eu sei que foi muito difícil a campanha dele, mas aí como era para sair do que estava governando naquela época, era o PMB, MDB não era? MDB era. E aí então foi escolhido o Sabino. Naquele tempo então nós tínhamos o nosso cemitério aqui dentro da cidade, mais ou menos ali onde é a igreja, por ali, era onde tudo cemitério. Seria a igreja católica? Sim, católica. Era aquela Aí área, foi transferido lá para fora, ali onde é hoje. E eu conto uma história daí que eu estava lidando com a minha indústria de erva mate, e o meu finado pai, falecido, veio atrás de mim com o padre, que era o padre Paulo, era o nosso pároco da época. E aí eles foram atrás de mim, eu quando vi ele com o padre pensei, digo, o que vai acontecer que esse padre vem rezar missa aqui? Ele estava atrás aí de ajuda para começar esta igreja que foi construída. E aí, como eu tinha caminhão, não é? Ele perguntou com o que é que eu podia ajudar, eu perguntei o que é que ele precisava. Ele precisava pedra, tijolo, areia. E eu sei que fui, e daí prometi de dar 2 caminhões de areia, eu tinha caminhão truque, né? E que dava areia e dava também tijolo. Aí ele perguntou quando é que o senhor podia dar, quando é que vai começar. Diz ele, vai começar tal dia. E eu daí disse meio de brincadeira, digo, então é o seguinte, padre, a primeira coisa que eu vou lhe trazer é pedra britada. Eu ia buscar em Criciúmal, onde tinha uma britadeira naquela época. E eu tive a sorte, quando eu vim com os caminhões carregados, no dia da abertura das doações, eu tive a sorte de chegar mais ou menos 5 minutos antes do que eu... Assim como eu encostei os caminhões com pedra, veio tijolo, areia de todo lado. Então a gente ficou muito empolgado
Aí o padre até chegou numa oportunidade comentar que quando ele foi arrumar quem fizesse doações, que coincidiu de eu dizer que dava primeiras colaboração e tive a sorte de ser o primeiro. E eu sei que daí então foi construída essa igreja ali, né? Mas logo já eu acho que o Finado Sabino tinha criado aqui a paróquia, né? Na administração dele, que essa época foi na administração dele. Da criação da igreja? Hã? Da criação da igreja. A criação da igreja foi na Não, época a dele. criação da igreja foi, agora a construção foi dessa época. Né? Ah, tá. E eu sei que a gente teve a sorte de colaborar, e a gente colaborou também, quando criamos o CTG, Sentinela das Coxilhas, foi tirado do meu mato lá um cerne, que foi muito bem preparado e foi o primeiro marco da criação. E aí, como eu tinha um mato favorável para tirar madeira, eu deixei à disposição do CTG, que existe muitos poucos daquela época. Até existe eu dessa época e existe o Cícero Palinho da Mota, que mora em Campo Grande, meu primo, também está com 80 e poucos anos. E os que foram tirar madeira para criar os galpões daí, naquela época já não tem mais ninguém. Isso foi mais ou menos, eu acho que em 58 que foi criado o CTG, não tenho bem certeza, mas eu acho que é. O senhor lembra como era antigamente a escola, a educação antigamente? A educação também, a gente participou muito. Nós aqui tínhamos só o grupo escolar, né? E aí foi criado esse colégio, como é que era o nome dele? A CNC. Hã? A CNC lá em cima. CNC. É. E a CNC foi criada, inclusive... Que a Campo Novo, né? A escola Campo Novo era a CNC. Eu fazia parte, não é? E o primeiro presidente foi um bancário, eu não vou citar o nome dele, não lembro agora no momento. E aí ele foi embora, e aí eu era o segundo presidente, fiquei eu de presidente, aí que fiz a construção ali da CNC, que é o colégio que hoje Campo Novo agora. Campo Novo. Colégio Novo, né? Campo Novo agora. E a gente teve momentos difíceis, porque a sociedade, tudo que se criava era com grande participação de doações, né? E eu, nessa época que estava participando ali, eu era vice-prefeito. Sei que um dia chegou um momento que não tinha areia, e eu aí não estava viajando para lá, para as lidas com erva, aí eu me prontifiquei e fui buscar areia na Palmeira. Eu sei que eu levei uma galinha assada e mais umas misturas, a gente foi almoçar lá e trazer areia para o colégio ali. Continuamos daí, ó. Quem foi o primeiro diretor do colégio? Quem foi o diretor naquela época era o finado... Rota? Não. Finado Rota. Mas depois, quando terminou o colégio, o Rota foi para delegado do ensino em Três Passos, delegado do ensino da região, e aí era o José Mairesse. Professor José Mairesse, José de Souza Mairesse, parece que é. José de A Souza. educação antigamente ela era mais precária do que é hoje. Como é que é? A educação era mais precária do que é hoje. Muito precária. Deus o livre, era sofrido, não tinha transporte, nada de aluno, cada um tinha que se virar. Se virava para vir para o colégio. Hoje, por exemplo, é uma maravilha, né? Não tinha nem segundo grau. Tem era só o primeiro grau. Uma cooperação muito grande essa CNC, que ele está falando que fizeram, né? essa CNC, daí eles criaram o segundo grau na CNC, mas daí o pessoal que estudava tinha que pagar. Tinha que pagar para estudar, tinha que ser pago. Eu sei que então a gente... Senão não só fazia o primeiro grau. A gente conviveu grau muito nessa luta que nós tínhamos no Campo Novo. Era pago. E aí veio também a administração
Da primeira já começou a ver calçamento e criação de mais coisas. O Banco do Rio Grande foi criado em 1968. O senhor lembra algum fato sobre a medicina, como é que era antigamente? A medicina era muito sofrida. Tinha hospital no Turvo. Tinha um hospital no Turvo e o médico que nós atendia aqui era o Dr. Martiniano Torres, mas ele não era médico, ele era como é que é? Curandor? Hã? Tipo um curandor, enfermeiro? Não. Como é que é enfermeiro? Ele era um enfermeiro e veio morar para cá e morava ali no Sítio Correia e foi um médico da época. Ele começou mais ou menos em 37, eu devia ter 7 anos, e ele já era doutor aí, ele botou uma farmácia, onde não tem mais nada ali no Sítio Correia. E o finado meu pai era sócio dele da farmácia e tinha uma loja de 34 até 37 mais ou menos. E aí ele tinha um hospitalzinho lá nos garpão dele. Como era a alimentação antigamente? O que usavam para preparar as comidas? Como é que guardavam as comidas? Como Não tinha guardavam? geladeira? Olha, a parte da erva, por exemplo, o finado pai, que era o primeiro da indústria, que esse povo fiquei sozinho na indústria, preparava a erva e moía a erva, saía do mato, chegava no lugar de secar, secava no outro dia para o engenho, moía, e aí ensacava, aí talvez uns 20 sacos de erva de 60 quilos, e aí botava e cobria com erva canchada para a gente tomar mate o ano inteiro. E eu, como viajava buscando erva, vendendo erva, eu trazia mel, a gente trazia de lata para cada um, para o pai, para os irmãos, e a gente tinha uma cantina também para os trabalhadores. A gente comprava de bastante coisa, sempre assim, para ter. E o pai criava porco também para carnear e vender para os trabalhadores, que a gente tinha bastante trabalhador na erva e na lavoura também. Eu podia contar. Como é que se formavam os professores antigamente? Porque não existia, o colégio era bem precária a educação. A maioria... Os professores que ensinavam as outras crianças. A maioria dos que acontecia, a pessoa estudava um pouquinho, fazia o Lá em ginásio. Palmeira e Santa Rosa eram os... Fazia o ginásio aqui na região e a política que mandava. A gente pegava lá uma moça, como aconteceu de ter pessoas que se formaram, que a gente nem lembrava, e depois vinha agradecer, que foi a gente que levava lá o prefeito ele nomeava, contratava, nomeava, e aquilo passava a ser um funcionário público. E daí esses eram os que davam aula nas escolas. Que davam aula na aula municipal. E dava um laço também. O senhor lembra como é que era quando o senhor ia no colégio? Da pedra, eu fui sofrido. Conta que tu estudava com uma pedra, tu foi no tempo da pedra, eu quero saber isso, pai. A gente não tinha caderno, era uma pedra, tipo, quase que de um quadro assim, mas era uma pedra de fato. E a gente então tinha lápis para riscar. Então tinha série de coisas. E nessa pedra que vocês escreviam, daí vocês tinham que escrever e apagavam? Apagava bem fácil. Daí tinham que decorar Não, ele dava uma coisa no quadro, você copiava na pedra, ou dava mais ou menos o que era, e aí você tinha que fazer na pedra. O nome do pai, da mãe, uma série de coisas que fazia as perguntas lá. A gente preenchia a pedra ali, tinha um lapisinho de um tipo de giz, mas duro. Você riscava, ficava branquinho assim.